Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo aí do Lateral Esquerda. Estamos aqui com o terceiro episódio do EsquerdaCast, com uma ilustre presença hoje. Foi meu professor, foi professor do Henrique na UF também. Carlos Henrique Aguiar Serra, Kaique, professor, doutor, professor do Departamento de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal Fluminense. Fundou o Núcleo de Estudos das Violências do Direito. E está aqui hoje para conversar um pouco sobre futebol, política, falar um pouco do Flamengo, pensar 2022, como é que está o bolsonarismo e tal. Queria agradecer primeiro a grande honra de ter você aqui, ter topado o nosso bate-papo aí. E, Kaique, vai ter golpe? Vai ter golpe? Bom, eu vou responder. Primeiro, boa noite aí, prazerzaço estar aí com Walter, Rafael, Henrique, bacana. Eu acho que isso aí que é legal, gratificante no trabalho docente, né? Que os anos vão passando e de repente a gente se reencontra e aí todo mundo super bem encaminhado, é uma felicidade. Bom, vamos lá. Eu acho que é um desejo de golpe, né? Eu acho que é um desejo de golpe, né? Porque, embora tenha, né, o presidente tenha sido eleito de uma forma legítima, dentro do devido processo legal, né, que as democracias representativas elas colocam, mas desde o primeiro dia para cá, né, não só discursos, mas práticas, né, que tentam atropelar, né, quase que literalmente o Estado de Direito. Então, assim, eu ouvi, né, não é minha, é do Renato Lessa, também cientista político. Ele escreveu um artigo sobre o governo Bolsonaro, né, sobre essa conjuntura, e eu gostei muito de uma expressão dele. Qual é o compromisso desse governo atual? É a destruição. Então, na verdade, acho que o projeto político, né, do governo atual, e aí o Bolsonaro e os apoiadores e seguidores, é a destruição, né? Inclusive destruição, né, das instituições que são representativas, né, do Estado de Direito. Então, essa briga, né, contra o Supremo, contra a mídia, a gente descobriu, eu precisava viver isso daí com mais de 55 anos, que a Globo é comunista. Eu nunca quando eu era jovem, na minha militância, nunca pensei nisso daí. Ao contrário, a Globo apoiou a ditadura, a Globo sempre apoiou candidatos conservadores, né? Mas eu estava errado, nós todos erramos, né? Porque a Globo ela é comum. Então, acho assim, Coitada da Juliana Paz, que trabalha nessa organização comunista. É verdade. Ela não sabe disso, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que tem um desejo aí de golpe, mas, né, não é futurologia, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que, para desespero dele e dos bolsonaristas, não tem mais qualquer respaldo, né, e legitimidade, né? Daí talvez o desespero, né? Ele quer confusão, né? Está despencando, papelão, né? Um desserviço na pandemia, um cara que não tem nenhuma empatia, compaixão, solidariedade, né? Ao contrário, né? Tem uma perversidade, né? Então, assim, eu acho que isso, uma hora ou outra, né? A conta ia ter que chegar. Eu acho até que demorou, para falar a verdade. Eu acho até que demorou. A gente está já 1 ano e tanto da pandemia e agora que, né? Mas eu não vejo assim nenhuma possibilidade, né, mais plausível para um golpe. Mas que eles gostariam disso, tenho certeza, né? Professor, eu lembro do senhor contando uma história, né, sobre um cidadão brasileiro que foi torturado no Chile, se não me engano, e que foi torturado lá e depois descobriu que era por um membro das Forças Armadas Brasileiras, inclusive. Foi uma história
que me chocou até pela crueldade, né, como foi feito isso. E assim, o Brasil parece um país que banaliza muito a violência, né? Queria saber a sua visão sobre essa questão, assim, sobre a classe média, pelo menos, né, ter acesso a toda essa questão da tortura no regime militar e toda essa questão da violência, né, como ela foi aplicada, e ainda assim ela votou o Bolsonaro foi eleito, né, como o senhor disse. E foi eleito depois, mesmo mostrando essa perversidade, né, em diversas vezes. Assim, essa coisa que a gente vê hoje dele zombar de familiares de pessoas que morreram e tal, é uma coisa que ele já fazia, já colocava no gabinete lá, lugar de quem procura osso é cachorro, zombando das famílias que queriam enterrar seus filhos e tal. Ele sempre teve essa perversidade, ele foi eleito assim, e por um discurso de muita gente, tipo, eu votei no Paulo Guedes, tal, assim, um discurso como se fosse votar no mal menor, sendo que votaram sabendo dessa perversidade, sabendo que era possível essa aplicação de violência sobre parte da sociedade, né? Inclusive parentes, né? Enfim, por exemplo, pessoas que são da mesma família e uma votou no Bolsonaro sabendo que a outra poderia sofrer alguma represália, né? Sendo de esquerda e tal. Mas essa violência foi banalizada, essa ideia de que ele pode fazer isso. Não, mas isso é como se fosse uma coisa de menor importância frente a outras questões. Enfim, o senhor acha que há a banalização da violência, né, que é muito nítida no Brasil contra os mais pobres, assim, essa coisa de a operação deu certo, matou 20 pessoas, 15 eram bandidos, né, então a operação deu certo, tal. Essa banalização também ocorre na classe média, se a gente for pensar em relação aos cidadãos, e como o senhor vê essa questão dessa banalização da violência na política, né, como ela parece tão escancarada. Pô, ótimo, Henrique. Dá para a gente falar aqui até sair daqui até 00:38, né? Eu acho que assim, você meio até que responde, eu concordo, né? Legal você se lembrar dessa história, né? Ocorreu, eu morava em Caxias do Sul, né? E fui entrevistar, eu não lembro o nome da pessoa que foi preso político, né? E ele contou essa história. E eu levei, acho que Maet Boff, o nome dele. E eu levei numa turma que eu dava aula de teoria política para o direito. E ele contou essa história e se emocionou e, obviamente, né, ele, eu e, né, eram duas turmas, todo mundo chorou, né? E realmente o que ele falou, infelizmente, verdade, né? Ou seja, a ditadura militar ela exportou a tortura, né? Ela aperfeiçoou a tortura. A ditadura militar ela não inventou a tortura, mas a ditadura militar ela aperfeiçoou a tortura, né? Porque avançando, né? Acho que uma boa parcela, né? Informada, desinformada, eu acho que a classe média é completamente desinformada, né? A classe média é extremamente pragmática, né? Não tem a representação e não tem a concepção do que a sociedade brasileira seja violenta. Ou seja, isso aí está mudando um pouco para as novas gerações. Para a minha geração, não. Para a minha galera de 50 e lá para cima, não. Até porque a gente estudou durante a ditadura, né? Então, o Brasil é um país cordial, o Brasil é um país pacífico, a coisa do jeitinho, da harmonia, da integração. Não, a nossa história é extremamente violenta, né? Genocídios, extermínios, né? E a tortura, né? Desgraçadamente, até hoje, a gente está 2021, a gente não aboliu os castigos físicos, a tortura, né? Então, às vezes, eu fico conversando com pessoas, até que uns ainda dá para conversar, que meio que se arrependeram, outros não, né? Mas que votaram no Bolsonaro, se arrependeram. É um pouco isso, vou votar no Bolsonaro, mas, na verdade, eu estou votando no Guedes. Vou votar no Bolsonaro, não, mas o Bolsonaro não vai fazer isso tudo. É uma coisa meio esquizofrênica, né? Eu acho que aí precisa de um divã, né? Analistas sejam convocados para isso, né? Como é que você vota numa pessoa esperando que ela não faça o que ela sempre fez?
É um cara misógino, racista, homofóbico, né? Ameaçou a deputada, então, Maria do Rosário, quando ele foi dar o voto, né, pelo impeachment da Dilma, ele fez apologia do Ustra, que foi o único torturador que o Estado brasileiro reconheceu como torturador. E saiu, Amigos meus... Oi, pois não. saiu caminhando impune. Isso que Sim, foi era uma isso das que eu ia coisas que falar, mais me marcou, Rafael. né? Alguns amigos meus gringos chegaram para mim e falaram assim: como é que faz isso? Eu falei: não sei. Ele tinha que ter saído algemado do Minimamente Congresso, algemar, seria o algemado do mínimo. Congresso. O cara faz apologia da tortura, faz apologia do torturador, sabendo que a Dilma, a ex-presidente Dilma, foi brutalmente torturada, Depois do morto ao né? Santa Marechal ainda, né? Porra, exatamente. Então, assim, já diziam, né, que o Brasil não é um país para principiantes, né, para amadores. Não é, né? Não é. Eu acho que nessa esteira, e aí eu que me considero um cara de esquerda, eu acho que a gente comeu muita mosca. Eu acho que a gente comeu muita mosca, fazendo uma autocrítica, né? Porque essa onda de direita, ela começou já no final do primeiro governo da Dilma, que foi uma eleição brutalmente acirrada, né? Ela ganhou com uma diferença mínima para o Aécio. O Aécio faz outro desserviço para o país, que no primeiro dia ele fala que contra, que foi ilegal, fraude, não aceita a derrota. Aliás, essa galera da direita não sabe perder, né? Isso aí também tem uma coisa, né, histórica nisso aí, né? Não sabe perder mesmo, né? Já que a gente vai falar daqui a pouco sobre futebol, são péssimos perdedores, né? E aí começa todo aquele processo, né? Teve aquele movimento em 2013, né? E a direita começou a sair de casa. A direita começou a sair de casa. Aos poucos foi se intensificando, né, um movimento anti-PT, né, um antipetismo foi, né, sendo, inclusive, a mídia, essa mídia que a gente descobriu que era comunista, toda essa mídia sentava, né, a crítica deitava e rolava em cima. Merval Pereira, Miriam Leitão, toda essa galera da Globo News, toda essa galera, sem nenhuma exceção, né? Jornal Nacional, então, nem se fala, né? E a classe média compra, não só a classe média, que ele também foi eleito pelo povão. Eu acho que na eleição dele, né, a gente não tem bola de cristal, né, e também é uma interpretação. Se cientista político tivesse a verdade, eu estaria super bem de vida financeiramente. A gente tenta analisar, tenta compreender, né, os cenários, né? Mas acho que houve, né, assim, uma movimentação subterrânea, né? Houve uma movimentação subterrânea. E aí as mídias, essas novas mídias, né, WhatsApp, sabe? Eu acho que isso daí, realmente, para usar uma expressão que a garotada usa, bombou isso daí, né? Bombou, né? O papel de algumas igrejas, né, religiões, seitas, isso daí foi também a aliança que ele faz ainda hoje com, né, Malafaia e outros, né? Eu acho que isso aí foi muito forte. E esse discurso, né, porque não tinha alternativa, né, não tinha assim a alternativa, né? Eu até acredito que o Bolsonaro não era o candidato dessa galera da Globo. Até acredito nisso. Sério, acredito nisso. Mas qual era a alternativa, então, a Lula? Lula preso. Ainda teve isso daí, né? O Supremo, né? Que também a gente, um rápido parênteses, o Supremo ele apoiou o golpe em 64. O Supremo caçou Evandro Lins e Silva, caçou Vitor Nunes Leal, caçou Hermes Lima, né? Então, há uma tradição também, né? Não vamos esquecer que as nossas questões não são jurídicas, as nossas questões são políticas. A gente tem que ter
né, uma praxis aí de politizar os conflitos sociais. Eu acho que a gente só vai sair dessa crise com a luta política. Não tem. E hoje em dia, falar ainda, quem diria que um dia fosse falar isso, né? Mas a gente tem que defender o Estado de Direito. Né? O que o Estado de Direito ele vem sendo, os princípios basilares do Estado de Direito vêm sendo atropelados. Né? Então, na verdade, quando os setores hegemônicos, né, as classes dirigentes, percebem que não tem outro candidato para barrar, né, o candidato do PT, né, principalmente do Lula, o Bolsonaro foi a bola da vez. Olha o Estadão lá. Difícil escolha historial. Não. Bem Mas aí lembrado. é que tá, né? É ótimo, mas Foi muito difícil. tinha escolha, né? Porque é o que eu falo isso daí, foi o que eu comecei aqui, é o que eu falo. Qual é a surpresa diante dos atos, né, dos discursos do Bolsonaro? Para mim, nenhuma surpresa, né? O que eu posso, às vezes, ficar e falar assim, pô, o cara é pior do que eu imaginava. Ele já era péssimo, ele conseguiu ser pior. E principalmente isso que você falou, que eu acho que é o ponto para fechar essa resposta. Isso daí realmente é inadmissível. Essa, né, essa perversidade em relação a quem morreu de Covid, olha, isso não tem. E não falo isso não, meu pai morreu de Covid ano passado. Não falo por isso não é questão pessoal, mas é isso, é uma total falta de empatia. O que é aquele vídeo dele imitando um doente de Covid, um paciente de Covid buscando ar? O que é aquilo, sabe? Não tem. E ele tem, né? E ele tem aí um grupo que ri, ele faz Teve, piada. Oi? teve também a questão teve a questão agora do filho do Bruno Covas, que nem foi Covid também, nesse caso. Enfim, fora outras questões, né, como, por exemplo, a questão do suicídio, né, como o suicídio aumentou, ele foi falou isso zombando, até o ministro dele, que chamam de técnico, né, que é aquele Tarcísio, riu também, quando ele falou que o suicídio aumentou, ele estava certo, ele riu. E também teve uma outra questão de que uma pessoa morreu durante o teste do Coronavac e era por suicídio, e ele falou mais uma vitória de Bolsonaro no Twitter, o Carluxo, provavelmente. Mais uma vitória de Bolsonaro. Uma pessoa tinha morrido. Enfim, ela tinha Enfim, se suicidado. é uma série, né? É uma série. CPF cancelado no Não foi Lázaro. cancelado, ou Não seja, é? ele tem Então tá sendo a uma. morte mesmo. O que às vezes a gente brinca, mas é sério, né? Parece que ele não tem superego, né? Ele não tem superego. Ele matou o superego dele. Ele não tem uma censura moral, uma censura. Não tem. Ele não tem um freio social, né? Então, ele é um cara sem limite, né? Sempre foi sem limite. Ele foi essa coisa de capitão também. Eu, se fosse militar, eu tenho os dois lados das minhas famílias tem muito militar, né? Minha sorte, militares dignos. Eu ficaria profundamente envergonhado. Ele foi expulso da corporação, expulso da corporação. Ele é capitão porque ele foi para a reserva. Então, até isso, ele foi um mau militar. Né? Mas, sem dúvida, essa questão, né, da falta de empatia, dessa perversidade, né, isso aí realmente é uma coisa assim que ponto realmente a gente chegou, né, é profundamente deplorável isso daí. E o cara, ele joga no caos, né, ele aposta no caos, né, ele tem muito disso daí, né. Eu acho que, voltando e repetindo, né, eu acho que com a luta política, com o processo aí de conscientização, de politização, eu acho que o caminho é por aí. É isso, professor. É esse modelo de Estado suicidário, né? Tem que reclamar da estrutura, reclama da oposição, reclama do judiciário. A culpa está sempre no outro e vai dilapidando, como você começou, né? O projeto mesmo de destruição. Mas, puxando para o futebol, até para o seu time, Flamengo, aí, flamenguista. Terceira edição do Esquerda Cast, terceiro flamenguista. Tá difícil. Mas vamos lá. Tempo bom. Eu tinha que ter feito o Esquerda Cast nos anos 2000. Márcio Braga reclamando que acabou o dinheiro.
ficaria um pouco mais feliz. A Maurinha. Um pouco mais equilibrado. Tá difícil, mas vamos tentar. Professor, você acha que a diretoria do Flamengo, a direção do Flamengo, colaborou ano passado e esse ano com a necropolítica do governo? Puxar campeonatos, tentar antecipar a volta, pressionar pela volta do público, levar o jogo do Flamengo para onde tem a possibilidade de ter mais público. Você enxerga alguma possibilidade nesse estímulo, a atual direção do Flamengo estimular esse bolsonarismo nessa questão da necropolítica? Olha, com pesar que eu... Claro que sim. Eu sou um rubro-negro, né, saudável, não... péssimo. Essa diretoria, ela... Olha que a gente já teve diretorias também complicadas, mas essa daí, ela, assim como o governo atual, né, ela exorbita, né? Ela é ilimitado isso aí. Então, né, você fala da necropolítica, né, da pulsão de morte, né? Tem isso, busca isso, né? O que é uma lástima, né? Porque dentro do campo, né, aí sem brincadeira, os avanços, as conquistas, na verdade, a diretoria, ela acaba meio que nublando isso daí, né? Porque é tanto desatino fora do gramado, exatamente, a diretoria negacionista, ela, desde o início, o presidente, principalmente o presidente, né? Principalmente o presidente, né? Mas ele também não está sozinho, Então, busca apoio, aí cria público, quer público, aí agora pode jogar em Brasília, porque lá aceita, né? E é uma contradição, porque se a gente pegar, lógico que a torcida do Flamengo ela é heterogênea, mas como todas as outras torcidas também são heterogêneas, mas tem uma raiz popular muito grande, né? Tem um contingente muito grande do povão que torce pelo Flamengo, não só no Rio, qualquer lugar do país a gente encontra, né? O Flamengo, quando tinha público, né, a torcida, né, lotava, né? E com isso, na verdade, ele, né, joga, né, o clube, né, num abismo político terrível, né? Terrível. E óbvio, né, tem Fla antifascista, tem vários, tem uma também que é em homenagem ao Stuart Angel, né, que foi preso, torturado, assassinado pela ditadura, né? Então, Stuart assim, Angel, inclusive, que quando a parte do torcida do Flamengo fez uma homenagem, lembrou, nota do Flamengo, não se mete com política, mas ao mesmo tempo entrega 17 com a camisa do Flamengo para deputado bolsonarista, várias reuniões, pressiona pela PEC. Isso é outra Falando coisa nisso, fake, Kaique, né? Oi, pois falando não. nisso, como que você se sente, assim, né, tendo visto tudo que você já falou, e para além da utilização, né, do esporte, do futebol, para fins políticos, né, porque aqui no nosso encontro a gente fala de futebol, mas fala de política também, fala das duas coisas. Como é que você se sente quando você vê, por exemplo, o Bolsonaro usando a camisa do Flamengo no palanque, ou melhor, na arquibancada, quando você vê o Moro colocando uma camisa por cima do terno, quando você vê o Witzel, né, usando o Flamengo, né, se ajoelhando no chão, enfim, como que você enxerga essas Até O Mourão sempre com a máscara do Flamengo, inclusive. Todo dia ele tá bem lembrado. até como soft power, né? O Bolsonaro deu a camisa do Flamengo até para o presidente da China, utilizando até como instrumento de, olha, para ficar bem na mídia, fazendo algum tipo de tentar se legitimar a partir do Flamengo. Bom, respondendo de forma objetiva, eu fico profundamente envergonhado e quase deprimido, né? A sorte que eu faço análise semanalmente, então eu trabalho isso daí. E essa galera não representa o clube. Essa galera realmente não representa o clube. Até porque eu sou torcedor, desde que eu me entendo por gente, tenho profunda aversão e repúdio, né, a essa galera que dirige e usa o Flamengo, né? Ou seja, quando eu era garoto, entregando a idade, o Médici, que é gaúcho, torcedor do Grêmio, ele usava o Flamengo. Ele usava o Flamengo. Eu lembro disso aí, eu com meu pai, a gente assistia um jogo do Flamengo,
devia ter 4 anos, aí foi em 1970, 5 anos, 71, né? E anunciavam na tribuna de honra, né, a presença, né, do general Emílio Médici. E a torcida aplaudia, né? Mas só que em minha defesa, eu tinha 4, 5 anos, eu meio nebuloso isso aí. Hoje em dia, assim, ele usa isso daí, mas a grande questão é que ele usa isso daí, aí, né, né, para fins políticos, etc. e tal. Mas a direção do Flamengo, né, fazer isso, que eu acho que aí é uma vergonha, né, é manchar toda uma tradição, né, de um clube popular, né? E também é outra coisa que é fake, né? Quando a diretoria ela fala que não quer, que futebol não tem nada a ver com política, isso é outro absurdo, né? Por isso que eu achei o convite, quando você descreveu esse espaço aqui, sensacional, porque a política ela não está ausente do futebol. E qual o problema de ter política no futebol, né? Agora, o problema é esse, é quando você tem essas figuras nefastas, né? Um Mourão botar... Não tem absolutamente nada a ver isso daí. Não estou falando pela paixão clubística dele, cada um torce. O Braga Neto é botafoguense. Não é isso, tem a paixão clubística. Mas você usar e a diretoria se fusionar nisso, aí isso daí realmente dá vergonha, realmente dá vergonha e dá uma... Né, eu me prometi, enquanto a pandemia não acabar, enquanto as autoridades que realmente entendem do riscado e a variante Delta, principalmente aqui no Rio, voltou a incomodar, e uma galera acha que acabou a pandemia, não acabou a pandemia, né? Eu não retorno aos estádios. Olha que eu adoro Maracanã, adoro ver jogo presencialmente, mas eu não retorno exatamente para não contribuir. Eu acho que isso é uma forma, não contribuir com essa diretoria, E né? Então aproveitando sair... essa deixa aí, Kaique, Oi, pois não, que você pode levantou falar. e você trouxe um relato, né, dos tempos de arquibancada, né, do antigo Maracanã, do bom e velho Maracanã, né? Você tem alguma memória mais forte ou um jogo mais marcante, né? Mas como torcedor nas arquibancadas? Pô, tenho. Eu fui criado em Vila Isabel, né, que era do lado, ali perto da UERJ, do lado do Maracanã. E eu sempre... Meu pai é tricolor, papai era fluminense, por isso que Tá eu... correto, seu pai. É, poeta, mas né, errou, né? O cara era legal, mas eu nunca o idealizei, né? Ele errou, foi mais... Né? Mas era um cara que adorava esporte, adorava, né, futebol, né? E tanto é que, confessando, né, publicamente, eu tenho uma dificuldade muito grande, óbvio, por questões psíquicas, né, de torcer contra o Fluminense, porque meu pai era tricolor, então é o tipo da vitória que não me... Lógico que eu comemoro, mas não é assim tão prazerosa quanto outros clubes. O E pai eu do ia... Flamengo também, né? O fundador do futebol, da onde provém, né? Da onde saem os... Exatamente, há uma, né, um dissenso, né, uma ruptura, né, e aí é que o Flamengo ele surge, né, com como é que se diz, um pertencimento popular maior, Sim. né? Mas eu tenho várias histórias. Eu gostava muito de ir no antigo Maracanã, principalmente de arquibancada, mas eu ia muito jogo de geral. Geral, adorava, porque a geral era um espaço super democrático. Lógico que saía muita briga, confusão e tal, mas era um espaço super democrático, né? E eu lembro, devia ter meus 16 anos, estava rolando, então 16 anos com aí, 66, não, 15 anos. Foi quando o Flamengo, 81, 80, 81 e 83, né, que o Flamengo foi campeão. 81. Campeonato Brasileiro de 81, eu fazia inglês num curso da Tijuca, na Praça Sans Pena, e às vezes caía, né, jogos do Campeonato Brasileiro, porra,
no horário final do último tempo da aula de inglês, né? E eu tinha um amigo que estava num nível maior do que eu no inglês e tinha um intervalo. Né? E aí, às vezes a gente se encontrava e quando tinha jogo do Flamengo, a gente já descia com a mochila, com o material e, pô, quando alguém dava uma bobeira, a gente se despencava literalmente, né? Descia as escadas e tal e ia assistir jogo. Né? Ia direto para geral. Geral era super barata, então pô, a gente entrava direto e tal. Uma bela noite, chuvosa, eu tinha a prova e depois a professora ia fazer a correção, uma coisa assim tal. Eu fiz a prova voando, esperei esse meu amigo e não deu outra. Chegou assim mais ou menos 8h30, a gente vazou, né, do curso. Mas tá. E, pô, amarradaço. Eu cheguei, eu acho que era Flamengo e São Paulo, uma coisa assim. E eu estava assistindo, né? Começou o jogo e tal. Nisso, tô eu, esse meu amigo, à minha esquerda, a gente ficava bem no meio, né, do campo. A gente tem visão lateral, né, periférica. Eu vejo um cara se aproximando e eu pensei assim, falei, porra, esse cara é parecido com meu pai. Mas, porra, tô viajando, porra. Meu pai era dentista, né? Tinha consultório na Tijuca. Falei, pô, papai está trabalhando, pô, ele ia atender até tarde. E o cara veio se aproximando. Eu falei, pô, mas é parecido mesmo com meu pai. E aí a ficha começou a cair. Eu falei assim, pô, o cara tá todo de branco. Meu pai, como dentista, trabalhava de porra, era o meu pai. Meu pai, o último cliente não foi, é a lei de Murphy, né? O último cliente não foi. O papai passa, nunca fez isso. O papai passa no curso para me dar uma carona para a gente voltar para casa. Quando ele chega, a coordenadora estava pé da vida. Ela falou assim: não, seu filho, aliás, quase toda quarta-feira ele não assiste o segundo tempo. Aí o papai, porra, Kaique foi pro Maraca. E o Flamengo ganhou, e depois a gente comemorou e tal, mas em casa levei uma bronca pedagógica da. Mas muito, assim, muito, era assim, final de semana era muito, muito gostoso essa, né? E o Maracanã ele tinha muito isso daí, né? Eu acho que o Maracanã ele perdeu, não é saudosista bobo, não, eu acho que ele perdeu isso aí, ele se elitizou, né? A torcida do Flamengo, ela deu uma branqueada, né? Eu acho que isso aí perde um pouco, né? Perde um pouco da autenticidade, né? Eu gostava muito de ver a geral, aquela mistura e tal. Hoje não. Hoje é padrão FIFA, né? Lógico, é confortável. Não estou entrando nessa, mas eu acho que aqui a gente tem uma singularidade que é uma pena que a gente, né, foi atropelado por isso, né? Porque o futebol realmente é uma paixão, né? E aí, né, não que outros esportes não tenham isso daí, mas é um acesso, né, melhor, né, das camadas populares. Isso aí, né, como quase todas as políticas públicas, né, de uma não inclusão. E o futebol também reproduziu isso daí, né, os empresários, os governos. É uma lástima isso aí. Eu lembro, inclusive, né, eu sempre menciono aqui a questão da cadeira retrátil, né? Eles conseguiram fazer isso num estádio de futebol, por exemplo. Você tem uma cadeira retrátil em que você levanta, uma pessoa quando assiste um jogo, mesmo que sentada, ela levanta o tempo inteiro, somente na hora do ataque, na hora de xingar o bandeirinha, alguma coisa desse tipo. E quando o cidadão levanta e depois quando ele senta, ele cai no chão, porque a cadeira voltou. A cadeira é retrátil de cinema, né? Então, assim, é uma falta de compreensão, inclusive, do espírito do futebol, né? E queria aproveitar e já emendar essa pergunta, né, sobre os momentos no futebol. Se tivesse algum momento que você gostaria de mudar, se você tivesse esse poder, um lance que você gostaria de ter mudado, sem ser o do Lincoln, né, que todo flamenguista cita agora no jogo do Mundial. Sem ser o do Lincoln. Eu, que sou botafoguense, tenho vários lances que eu mudaria do Botafogo. E o flamenguista, tem gol que ele mudaria também? Ou não precisa, Cara, já tem muito não, não, título? não. Não, não. Eu vou mudar e vou voltar no tempo. Então, em tua homenagem, eu mudaria que eu estava no estádio do 6-0 do Botafogo no Flamengo.
se eu pudesse mudar, que o Flamengo foi massacrado, massacrado. E aí meu pai ficou com pena de mim e do meu irmão, a gente levantou 5-0, né? Aí a gente está descendo a rampa, porra, 6-0. Então, se eu pudesse voltar no tempo, né, seria uma vitória do Flamengo. E depois, né, descontou, repetiu, mas a primeira foi marcante, assim, foi assim, uma primeira derrota. Eu era muito garoto, então acho que foi 72, eu acho, né? Eu tinha 6 anos, mas foi marcante, eu nunca mais me esqueci. Teve um gol de letra de um centroavante argentino, Fischer, pô, uma humilhação total. Então, assim, se eu pudesse voltar nesse... E também foram 2 derrotas seguidas para o Fluminense, daquela época do Casal 20, né? E eu também estava... Eu sempre fui a muito jogo, então eu também estava. Então eu vi muito título do Flamengo, mas também vi o Flamengo perder inúmeras vezes, né? Assim, mas 2 marcantes mesmo, foi essa de 6-0, foi uma humilhação, e aquele gol do Assis no final do jogo, acho que o Fluminense ganha 1-0, né? Que ele entra. Foi passe do delay, né? Exatamente. Ele entra e fuzila ali. Finalzinho. Finalzinho. Aquilo ali, se eu pudesse, né? Ele podia ter um pequeno deixa estiramento. Ele pode deixar assim. É só o que eles têm. Se tirar isso, já era. Vai sobrar o quê? Se tirar o 6-0 do Botafogo, vai ficar pouca coisa para a gente comemorar aqui. Né? Já tá difícil. Pô, mas você perguntou, uma coisa marcante. Uma coisa marcante é isso, 6-0 para uma criança. Isso aí realmente foi assim, impactante, isso daí. E Kaique, seu maior ídolo no futebol? Da minha geração, sem nenhuma dúvida, Zico. E maior figura do futebol que te decepcionou fora das 4 linhas? Pô, vários, cara. Aquela galera da seleção de 70. Na verdade, a gente conta nos dedos quem não decepciona, né? Então, João Saldanha, né? Afonsinho, Sócrates, né? Mas uma galera completamente, né, alienada, né? O próprio Pelé, né? Então, assim, não decepção, que o Pelé foi, né, o maior gênio, né, do futebol, ele e o Garrincha, né? Eu acho que o Garrincha tinha que ficar também no mesmo patamar, né, do Pelé, que era um gênio, né, da bola, mas vários, assim, o próprio Zico, politicamente, um desastre, né? O Zico apoiou o Collor, então, um desastre, mas, assim, enquanto jogador do Flamengo, é que ele não rendeu na seleção que ele jogava no Flamengo, mas da minha geração, 55 anos para cima, eu acho muito difícil ter uma... Júnior também, uma outra... Aquela geração que ganha o primeiro Campeonato Brasileiro, em 1980, contra o Atlético, no Maraca, realmente era um timaço. Aquela geração era sensacional. Lançar uma pergunta reflexiva. Jorge Jesus ou Carlinhos? O que é mais representativo para o Flamengo? Bom, em termos de história, o Carlinhos, né? Carlinhos foi campeão brasileiro também, né? O Carlinhos foi um baita jogador, não peguei, mas também foi um excelente técnico. Mercosul também. É isso. Mas o Jorge Jesus, o que ele fez, cara, foi um tsunami, né, em 2019, né? Tsunami. Lógico que o Flamengo tinha um timaço, mas a pegada do português, né? Eu e uma galera assim da minha geração, a gente, né, vê jogo, né? Um primo meu, né, que é na verdade, primo da minha mulher e tal, que é flamenguista, mesma idade e tal. Na geração do Zico, né, quando o Flamengo fazia 1-2, o Flamengo queria mais. O time não parava, né? Com o Jorge Jesus voltou isso daí. Eu nem sei o que é isso. Meu time faz 1-0, tem que segurar. Calma. Chuta a bola. Fura.
O Fluminense e Roger é pior ainda. Recua, né? Reclama Mas não, mas recua antes de assim, fazer o primeiro gol ainda. E o Jorge Jesus não. O Jorge Jesus, o time estava ganhando de 4-0 do Goiás. O Jorge Jesus estava dando esporro na lateral do campo. Estava dando, sabe, gritando. Então, eu acho que o Flamengo pegou aquilo ali, lógico, um timaço, mas pegou muito isso daí, né? E ano passado já foi, né, já um pequeno, né, declínio, né? E eu acho que agora com o Renato, eu acho que o Renato ele tem, né, como se diz, né, tem um papo de boleiro que ele está recuperando alguns jogadores, né? E ele também tinha muito desejo, né, de ser treinador do Flamengo. Então acho que ele está passando também muito isso daí. Mas Carlinhos e Jorge Jesus acho que tem que contextualizar, né? Mas o Jorge Jesus, pelo que conquistou, ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Então, assim, Portugal era bom mesmo. E Renato Gaúcho está feliz atualmente? Como é que fica o coração entre futebol e política? Está botando o time nos eixos, depois do se ainda não dá certo, mas ele já chegou na apresentação dele, quando o vídeo de apresentação que circulou na rede, no dia que ele foi anunciado, mandando um abraço para o Bolsonaro, chamando de mito, inclusive. Você consegue dividir bem? Tá feliz pelo rendimento do time? Ou, como é que está essa relação? Walter, na vida a gente tem que aprender a sublimar algumas coisas, né? Então, é outro exemplo, né? É um desastre, né, politicamente, né? Sempre foi reacionário, né? E tem uma ligação profunda, né, com Bolsonaro, né? Eu lamento, deploro, repudio, sou resistente, né? Agora, dentro do campo, o time está jogando bem, né? Eu gostaria que não fosse um treinador, né, que se identificasse com o Bolsonaro, né? Agora, isso eu acho que é uma questão, vocês que entendem mais de futebol do que eu acho que isso é uma questão, né, da gente refletir, né, como é que o mundo do futebol, né, particularmente no Brasil, né, as exceções são pouquíssimas, né, de uma galera de esquerda, pouquíssimas, né? Então é triste isso daí, né? É triste porque se a gente pensar da ascensão, né, e uma boa parcela, a imensa maioria, vem das camadas populares, né, tem um conservadorismo aí muito grande, né? Talvez essa lógica da Então, meritocracia porra, tese para manutenção do status que garantiu. Talvez isso. A gente não dialoga mal também, assim, porque tem, até extrapolando tanto o futebol, mas você teve o caso do Esquiva Falcão agora, por exemplo. Você não era o Esquiva Falcão que ganhou o patrocínio conseguiu o patrocínio da Havan e muita gente foi condenar o cara, sendo que é uma dificuldade muito grande para um atleta como ele, no boxe brasileiro, conseguir um sustento, e aí ele consegue um patrocínio, você teve gente condenando o cara por causa disso. Enfim, jogadores que você vê que são de camadas populares, que às vezes fazem um discurso que é cultural do país, e já vem gente de esquerda meter o pau, dizer que o futebol é um espaço de homofobia e tal, um discurso assim que é muito sectário, né? Assim, afasta muito também, né? Talvez se a gente fosse, enfim, pensar em mais pouco pedagógico. pouco pedagógico, Eu acho que alguns tem. discursos, eles são absorvidos. A própria questão do racismo, você vê jogadores do próprio Flamengo que absorveram isso, até uma figura como o Neymar, por exemplo, que é um cara mais despolitizado, mas que também tira foto com o Bolsonaro. Você vê uma galera que absorve isso, assim. Então, talvez não seja na forma como a gente dialoga, né? Dialoga mal, dialoga com o dedo apontado. Não tem muito Olha disso. só, o Henrique, eu acho que tem muito isso. Acho que tem aí patrulha, acho que a galera da esquerda também, né, tem um sectarismo aí, tem um dogmatismo aí, tem patrulhamento, isso aí concordo inteiramente. Acho que realmente não é por aí. O que eu acho que é complicado não é o jogador ser conservador,
né? Não é isso, cada um pode ser deseja ser o que quiser, né? Mas no caso atual, apoiar o Bolsonaro para mim é muito complicado. É nesse sentido. Para mim, apoiar o Bolsonaro é muito complicado, né? Porque, pô, governo genocida, né? Né? Discurso e práticas fascistas, né? Um cara extremamente homofóbico, né? Misógino, né? Racista. Então, Pô, assim, me e causa, me além causa disso tudo, muito. Opa! não, além disso tudo, né, se a gente for para olhar a realidade do país, não tem absolutamente nada melhorando. Você vê, você tem 20 milhões de pessoas passando fome, o preço dos alimentos é crescendo absurdamente, né, o salário, a cesta básica encostando no salário mínimo, você tem 15% de desemprego, informalidade, enfim. Né, além de tudo, né, de tudo que a gente sabe que ele vem apresentando, né, historicamente para o eleitorado fluminense, vamos colocar assim, né, onde ele construiu a carreira parlamentar vergonhosa, vexatória e inócua dele, o que ele tem a apresentar enquanto, né, chefe maior do executivo é desastroso. É isso, você vê tipo um motorista de aplicativo, né, que tá pagando R$ 7 já em Niterói na gasolina, Na gasolina. e tu entra no carro, o cara, essa pandemia é mentira, e é o vírus chinês e tal. Tudo aquele discurso que ele absorveu, e a culpa dessa gasolina é dos governadores, você não comentou no país inteiro, né, mas a culpa é dos governadores. Você vê que, pô, como bem, né? Pô, o cara tá pagando R$ 7 na gasolina e absorveu esse discurso, né? Uhum. Mesmo que ele esteja apanhando ali, né? Então tem algo a mais aí também, né? Assim, talvez Uhum. a Eu questão das acho novas assim, mídias. eu acho assim, eu acho que nesse sentido, né, historicamente falta, né? Falta, né? É uma lacuna, né, da sociedade diferente se a gente for aqui para os nossos vizinhos, né? Na Argentina, no Uruguai, por exemplo, há um grau de politização, de conscientização enorme, né? A nossa história, eu costumo dizer isso aí, a nossa história política republicana, né? Só me fixando na história política republicana, ela é completamente atropelada, né? Então, também é complicado exigir, né, de um trabalhador que o cara, porra, acorda às 4 da manhã, vai pegar o transporte público que lotado com pandemia, né? O patrão não colabora, que também muita gente quebrou, o Estado não colabora, é sensacional isso daí, né? Deram literalmente viraram as costas, né? Isso é uma outra questão também gravíssima disso aí, né? O cara volta tarde, né? Família. Como é que esse cara vai ter um grau de politização? Isso aí realmente é um processo, né? É um processo. E a gente está falando, eu estou falando assim das camadas populares, mas classe média é a mesma coisa. Classe média é a mesma coisa. Classe média é totalmente alienada. A classe média ela é pragmática, a classe média, né? Ou E mesmo até. despreparada, ou seja, assim, eu acho que a gente não é questão de, né, de opinião, de concepção, que cada um tem uma ideologia, né? Eu acho que isso daí é fato, isso daí. Cada um olha o mundo, a vida de uma maneira, a existência de uma maneira. Não é a gente colocar, que às vezes a gente também a gente se coloca nesse papel, né, como uma coisa arrogante, messiânica, olha, é por aí, é por aí. Não, cada um descobre seus caminhos. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? Mas eu acho que, na verdade, o que tem uma lacuna, né, nesse processo que eu acho que aí os períodos, né, ditatoriais eles contribuíram muito para isso, né, porque a nossa história ela é picotada, ela é fragmentada, né? Então é o que eu ia falar, lembrei, né? Essas narrativas são sensacionais, né? E é isso mesmo, é o cara que está sendo massacrado, mas o cara chega e fala assim, não, a pandemia é uma invenção, professor. Isso
que você vai falar? Né? Aí, os chineses fizeram isso de propósito. Não foi esse número, hoje mesmo na CPI, né? Não foi esse número que estão divulgando de quase 600 mil mortos, foi muito menos. É a máquina da rede social que você comentou da eleição que ainda é ativa. Muito, Mas cara. parece que está cativando cada vez um menor público. Pessoas têm acordado, mas tem uma galerinha, núcleo duro, que ainda está na caverna, que se informa da desinformação que é produzida. E tem sempre uma solução. E a saída sempre é o executivo que está certo, a única palavra certa é aquela. Kaique, futebol tem espaço, eu acho, nesse meio, então, para politizar os conflitos sociais. Torcida, instituição, quando vê clubes se posicionando contra a ditadura civil militar, cada vez mais clubes, ano a ano, têm se posicionado, lembranças à causa LGBTQIA+. Você enxerga com bons olhos essa mistura, instituição, torcida organizada? Total, total. Acho que esse vai ser por aí, né? Vai por aí. Houve né, uma frente, né, dos clubes aqui no Rio, antifascismo. Isso aí é inédito, isso aí. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, né? A gente pode contar, mas é uma minoria, mas não importa. Porque quando eu estou falando que é um conservadorismo, primeiro que esse conservadorismo ele não é natural no Brasil, né? Conservadorismo se inscreve no processo de formação histórico-social brasileira, uma construção social política, né? Mas sempre houve resistência, né? Sempre houve resistência. Acho que isso aí também é legal passar também essa reflexão. A gente pode estar perdendo, e está perdendo, né? Está mais do que 7-1, mas a gente está reagindo. Eu acho que é um pouco isso daí, né? Porque, né, eu acho que talvez um papel que eu penso assim, né, do intelectual, né? Tem um cara já falecido, um intelectual palestino, Eduardo Said, que ele dizia isso aí, né? O papel público do intelectual é dizer verdades ao poder, né? É problematizar esse jogo do poder, né? E eu acho que é isso, né? Ou seja, se você tem uma narrativa que coloca que 1º de abril de 64 não foi golpe, foi revolução, foi a redentora, vamos ouvir a galera que, primeiro que eles não colocam, né, 1º de abril, 31 de março, vamos ouvir a galera que coloca 1º de abril que foi golpe, né? Então, tem que ter esse leque, né? Tem que ter esse leque. E tem que, na verdade, que eu acho que aí também é outro, daí é bacana esse diálogo, é também de politizar o futebol. Eu não vejo problema nenhum. Eu lamento a opção política da diretoria do Flamengo pelo bolsonarismo, né? Mas futebol e política se casam, né? Se fusionam, fazem parte, né? E eu acho que sim, que tendo esses movimentos, né, nas respectivas torcidas, eu penso que isso aí pode sim, produz efeitos. Quando os jogadores, né, acho que foi nas Olimpíadas agora, né, eles se ajoelharam, né, que virou, né, um ícone, né, uma imagem, né, contra, né, a violência, né, o assassinato daquele George Floyd, né, isso daí se expandiu, né? Alguns não fizeram isso, alguns fizeram assim, mas foram poucos que fizeram assim entre os jogadores. Então também é um processo, né, de politização, né? Eu não vejo muita saída, né? Não vejo muita saída por aí, né? Para mim o que para mim às vezes eu fico muito, né, angustiado é quando a informação ela é cerceada, né? Porque nós somos privilegiados, a gente tem o acesso à informação. Pô, vocês que dominam isso daí, eu já sou de outra geração, mas eu corro atrás e vou, pô, é isso, e pô, agora retirada das tropas norte-americanas, tem várias também narrativas,
Tem gente que está achando que o imperialismo foi destruído. Tem várias narrativas sobre isso, mas a gente consegue correr atrás, né? Uma grande, né? Uma grande galera e uma grande parcela está fora disso. Eu acho que a gente tem que pensar também, né? É o que eu tento fazer, né? Modestamente na PUC, né? Que eu também não sou só um professor de disciplina, ou teoria política, ou aquela que, né? Estudo sobre violência, etc. e tal. Mas opa, né? Vamos tentar refletir sobre o país, né? Uma das grandes questões do país ainda é a questão da desigualdade social, né? A gente não resolveu isso daí. A gente não teve ainda nenhuma transformação estrutural, né? A questão do campo, a questão da educação, a questão do emprego, moradia, transporte, sistema de saúde. Pô, e mesmo sendo solapado, é o SUS que nos salva, são as instituições públicas que nos salvam, literalmente, pessoal, literalmente. Então, né, é isso. Como é que a gente vai falar sobre o processo de politização se a gente não falar também sobre a questão da violência de gênero, né? Desde que esse governo assumiu, a violência contra a mulher avançou, a violência, né, contra grupos LGBT cresceu assustadoramente. A gente também não vai falar do racismo estrutural da sociedade. Então, assim, questão das drogas, a sociedade ela tem que discutir isso daí, né? É um dos temas que eu pesquiso, ou seja, não é a liberação das drogas que engendra a violência, ao contrário, é o proibicionismo que produz, que fabrica essa violência. E a gente sabe quem está morrendo dessa política criminal absurda. A gente sabe disso, ou seja, um governo estadual aqui, até hoje na turma à tarde eu comentei isso aí. Ele comemora 30 corpos na Operação do Jacarezinho, porque eles naturalizam isso daí, né? A política de segurança pública ela trabalha com esse binômio, né? Ótica da guerra e a construção do inimigo. O delegado da operação, que eu não sei o nome, ele comemorou e ele falou exatamente assim: a nossa ação foi exitosa. Ele está errado? Não, ele não está errado. Eu repudio isso daí, violentamente. Mas ele não está errado, porque na lógica dele, menos 30. Estão entendendo? É uma lógica perversa, mas é como a segurança... E ainda tem a ótica da militarização, né? Ou seja, né, o governo Bolsonaro ele não criou a militarização, o governo Bolsonaro ele potencializa a militarização, né? Então, o outro, o diferente, o que diverge é inimigo. Não é por aí. Não é por aí. Né? Eu acho que o Estado de Direito é exatamente o contrário disso. Mas também o Estado de Direito ele não pode ser tolerante com a intolerância. É diferente isso daí. Né? É diferente. Por exemplo, a sociedade alemã, né, hoje, qualquer brincadeira, se você fizer lá de uma alusão ao nazismo, você é preso. Você é preso, porque eles não toleram mais isso daí. Né? Ou seja, Aqui no Brasil ganha cargo em ministério, né? tem a carga do Ministério. Várias Exatamente. propagandas que Né? fazem Então alusão é ao isso, ou seja, voto, né? Pô, não, secretário você tem que especial ser de democrático, cultura. cada um tem o direito à sua opinião. Não, isso não. Isso não é liberdade de expressão, isso é intolerância. Ser nazista, ser fascista, ser racista, ser homofóbico, ser misógino, não é liberdade de expressão isso daí. Isso é intolerância. Isso aí é incompatível com o Estado de Direito. Né? Isso aí tinha que ficar muito claro, isso daí. Né? E desde cedo. Né? Mas uma sociedade que tem ainda, né, inúmeros tabus para conversar, ou seja, isso aí não podia fazer parte desde, sei lá, hoje em dia ensino médio, com a garotada, por que não? Esses temas, né? Chamar os pais. Tem algumas escolas que avançam nisso daí, mas não, é tabu, não pode. E aí uma outra narrativa ela entra, né? Então tem uma galera que é forjada, é formada nisso daí. Isso aí realmente é assustador.
É assustador. Esses discursos que a gente ainda se depara são profundamente lamentáveis, né? Mas pelo lado positivo, em contrapartida, assim, quando a gente vê essas minguadas mobilizações dos bolsonaristas nas ruas, né, o que eu mais tenho percebido é o pessoal mais velho, né? Não é a rapaziada, não é a galera nova que já está um pouco mais atenta, eu acho, ficando mais atenta, talvez, do que a minha geração, em relação a como que essas coisas vão afetar a vida deles no futuro, daqui a uma década, uma geração, 2 gerações, né? Teve o Então caso isso me agora dá um pouco de esperança. Tema teve o para o caso agora próximo do vídeo. Sérgio Qual a Reis, né? relação disso com o Botafogo, olha lá? É pequeno, só tem velho. Fica aí. O motivo é quase o mesmo, né? Faz tempo que não conquista vitórias. Acho que o Bolsonaro está caindo na popularidade também, talvez seja isso. Teve o caso agora do Sérgio Reis, né? Que eu vejo muito isso, de gente dizendo que estão investigando, a polícia está investigando ele, estão dizendo que estão ferindo o direito à liberdade de expressão dele, sendo que ele diz que eles vão quebrar tudo no STF e que vão obrigar. Ele diz claramente: a gente vai lá, vai quebrar tudo, vai parar tudo e tal. E aí a polícia vai investigar, obviamente, né? Tem o negócio do Roberto Jefferson, né, com as armas, dizendo que vai derrubar o Supremo e tal. E aí a pessoa é investigada, ou enfim, se dá uma solução mais drástica, começa na própria prisão. E aí, não, mas é o direito à liberdade de expressão, né? Que o cara tem de dizer que vai praticar um crime. Isso é liberdade de expressão. Vou matar alguém, né? De É a minha novo, opinião. liberdade de expressão não pode se coadunar numa prática da intolerância, né, do ódio contra o outro, né? Não tem isso aí. Todo e qualquer Estado de Direito tem limites, tem regras. É isso, não é ficar defendendo prisão à torto e direito, que até eu problematizo isso daí, não é? A questão não vai passar jamais pelo direito penal, a questão ela é política. Mas não dá para chegar e o filho lá, não sei qual é o zero, né? O AI-5, não pode. Não pode, é inconstitucional isso daí. Não aconteceu nada com ele, com o outro não, aquele Fortão já mudou já mudou, né? E quando ele foi dar a entrevista, ele inclusive já baixou o tom, né? A questão deveria, né, não deveria ser como vem sendo conduzida, né? A que ponto também a gente chegou? É o Supremo que está, Alexandre Moraes é que está balizando isso. É por isso que eu falei, né, no começo aqui do nosso papo, o Brasil não é para Comunista! Comunista! não é para principiantes o Brasil, né? Então, a gente quer, tá? Ele está, na verdade, em defesa do Estado de Direito, do jeito dele, mas eu acho que isso daí, eu acho que também tem que, né, num processo, né, de politização, num processo, né, de socialização do conhecimento, o Estado de Direito não pode tolerar a intolerância. Não tem como isso E aí. um movimento político, né? Porque ele Isso, também, perfeito. o próprio Alexandre de Moraes, ele está impedindo várias pautas de costumes e até de pautas bolsonaristas, como a questão do armamento, né? Algumas coisas que o Bolsonaro passou por cima e que ele está para julgar em relação a essa legislação que facilitou o porte de armas e até evita que o Exército consiga enfim, ver o registro das armas e tal. O Alexandre de Moraes está evitando, está sentando em cima desses processos como uma forma de compensar. Ele está fazendo um jogo político. Ele está, de um lado, atacando, né, esses grupos, mas está cedendo também outros como uma forma de, talvez, ali, de não, enfim, não ter uma reação maior. Né? Está negociando aquilo. Né? Então, e aí se fala, ele é do Supremo, ele está tendo uma análise técnica. É política, né? É política descarada. Perfeito, acho que é isso. Acho que a gente não vai. O Supremo, né, para usar uma expressão religiosa, né, uma metáfora, o Supremo não vai nos salvar. A luta política pode nos libertar, né? Se o Supremo agir em conformidade com o Estado de Direito,
beleza, mas a luta política ela deve se fortalecer, né? Porque aí sim, tendo um processo de conscientização, né, a politização se intensificando, né, que pena também por todos os lados, né, por todos os campos, aspectos, né, que a gente esteja numa conjuntura ainda pandêmica, né, das manifestações. Isso daí produz efeitos políticos. Não são imediatos também. Tem isso, não são imediatos, mas produzem, né? Então, eu vou repetir o que eu sempre coloco, né? A saída não virá pelo Supremo. A saída virá, que são, na verdade, questões políticas. E, professor, agradecer a sua presença, partir para a última pergunta, sua honra, pô, papo super sensacional aí. Última pergunta, nossa pergunta que a gente fecha o nosso programa. Professor Carlos Henrique Aguiar Serra, professor Kaique, o que é ser de esquerda? Pô, legal. Primeiro, super bacana aí a conversa. Foi, assim, um papo super agradável. Passou rápido. Eu acho que ser de esquerda é ter uma visão, né, de apostar numa transformação. Eu acho que ser de esquerda é usar uma expressão que o Darcy Ribeiro usava, né, iracundo, né, que é indignado contra as injustiças, né, uma sociedade de classes, uma sociedade opressora, contra a desigualdade social, com toda e qualquer forma de intolerância. Eu acho que ser de esquerda é isso, é apostar em transformações estruturais, né, uma sociedade mais equânime, mais justa, mais igualitária. É um pouco que eu acho que ainda existe esquerda e direita, assim. Sou realmente um dinossauro convicto, né? Não acabou isso, não. Ainda existe esquerda e direita, né? Direita é defender o establishment, o status quo, né? Eu acho que a esquerda tem uma pegada muito social, né? E política, aposta na política. A política é uma atividade imprescindível às nossas existências. E sendo bem colocada, ela transforma, assim, nos liberta. Acho que é isso. Show de bola, professor. Eu que agradeço. Aí foi show de bola a Agradecemos aí. vocês. Valeu. Legal. Muito obrigado, Valeu. professor. Pô, valeu, Henrique. Bom revê-lo. Rafael, bom conhecê-lo. E Walter também, bom revê-lo. E que Valeu. precisarem, a UF, nesse momento, online, ela está à disposição. Tá legal? Valeu, professor. Tamo Forte junto. abraço aí. Valeu, obrigado.